Boa noite a todos. Todos estão bem? Tranquilos? Joia. Boa noite, Wagner. Boa noite. Todos que estão online também. Bora lá então, gente. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos respirar profundamente, deixando com que esse ar puro penetre os nossos pulmões, nos deixando assim mais tranquilos, mais equilibrados e assim nos colocando em total sintonia com nossos mentores e com a equipe espiritual que ora se faz presente. Agradecemos a presença de todos, desencarnados e encarnados, que dedicam este momento às questões espirituais. E aproveitando toda esta paz, todo este amor que envolve os nossos corações, vamos direcionar essa energia a todos esses que passam em nossa mente nesse instante. Vamos deixar com que essa luz azul de paz passe por todo o nosso corpo, da cabeça aos pés. E aonde essa luz azul parar, vamos intensificá-la nessa região, fazendo que com todo equilíbrio aconteça, toda cura aconteça. Vamos agradecer ao nosso mestre e irmão Jesus por mais uma vez permitir este momento, por derramar sobre nós as suas bênçãos, por dedicar a todos nós a sua paciência. Vamos agradecer a Deus Pai, que sempre nos ilumina e sempre nos abraça. Vamos agradecer aos nossos mentores, que nunca desistem de nós, sempre ao nosso lado, nos intuindo, tentando nos guiar ao bom caminho. Agradecemos a presença de todos os irmãos necessitados, que se aproximam de cada um de nós nesse instante. Desejamos que toda esta paz, que todo este amor envolva seus corações e que assim a ajuda seja realizada. E assim pedimos autorização para iniciarmos o Evangelho do Lar, palestra da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Olha só, um assunto bem interessante. Como os demais nós tivemos aí para trás, né? Mas esse eu acho que é bem curioso. Eu acho que vai ser um momento que a gente vai estar derrubando aí até mesmo algumas coraças que nós acabamos criando ao longo da nossa vida em relação a esse assunto, que é a ressurreição versus a reencarnação. E eu pergunto para vocês, a reencarnação realmente existe? O que vocês acham? Sim. A ressurreição, ela existe? E aí? É um não, não mesmo ou não com dúvida? Existiu, existe. Joia, olha só. Tanto a reencarnação quanto a ressurreição, ela existe. Talvez não do jeito
que foi passado para a gente. Talvez não do jeito que a gente conheça. Vamos inicialmente falarmos então da reencarnação. A maior referência que se tem da reencarnação é propriamente a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em várias passagens. A questão da reencarnação foi colocada, porém não com este nome, mas foi colocada. Lembra daquela passagem em que Cristo fala que para alguém ver o reino dos céus terá que nascer de novo? Isso é o quê? Afinal de contas, como uma pessoa que nasceu, envelheceu, morreu, nem pó existe mais, como que aquilo vai ressurgir? Mas como que ela vai nascer novamente? E a explicação que Cristo deu para isso foi justamente o quê? Se eu falando para vocês as questões da matéria, da terra, vocês não entendem, o que dirá eu falar para vocês agora as questões do mundo espiritual? Tudo isso que nós hoje entendemos em relação à doutrina espírita, será que nós iríamos aceitá-la? Será que nós iríamos entendê-la se isso fosse passado para a gente há 2000 anos atrás? A gente não entendia nem mesmo a questão da matéria, como Cristo falou. O que dirá então dizer que nós vamos morrer e voltar várias vezes? Inclusive, em séculos passados aí, quem acreditava nisso, quem defendia isso, era queimado na fogueira. Como então não temer essa questão do mundo espiritual como a gente acredita hoje? Essa simples reunião que estamos fazendo aqui na época da Inquisição, na época da queima das bruxas, esse encontro aqui seria motivo para todos nós estarmos sendo colocados diante da fogueira. Agora, como que era proibido falar com os espíritos e, ao mesmo tempo, dizer que isso não existia? Se não existe, por que é proibido? Então, ao longo da doutrina, das religiões, muito foi feito para que fosse separado, que fosse excluído as questões espirituais da forma que nós entendemos hoje. Afinal de contas, se a própria reencarnação fosse aceita há 2000 anos atrás, a doutrina da religião católica, por exemplo, estaria em jogo, estaria dizendo várias coisas ao contrário, e assim muita coisa ia ter que mudar. Vocês têm ideia? A própria Bíblia, ela já foi mudada 50.000 vezes. Alterações já foram feitas. A gente se assusta então aí quando a gente fala que as coisas estão sendo alteradas, né? Realmente é muito ruim, é assustador realmente. Mas o livro de maior referência das religiões, a Bíblia, ela própria já foi alterada 50.000 vezes. Como saber então a origem? Como era realmente a primeira Bíblia? Por que que um monte de coisa teve que ser alterada? Será que ia de encontro aos interesses? Há 2000 anos atrás,
Não vamos nem precisar de ir tão longe assim, não. Vamos botar aí há 300 anos atrás. Qual era a instituição que mandava e desmandava nos governos, nos países? A igreja. A igreja. A igreja, na realidade, ela mandava mais do que o rei, principalmente na época da Inquisição. Se os bispos cismassem que aquele rei era um anticristo, ou seja, conversava com os espíritos, pode ser rei que você vai ser queimado na fogueira. Para que isso não acontecesse, a força material, né, os exércitos, o governo, teve que fazer o quê? Se associar à igreja. Ok? Nós aceitamos o que você fala e nós somos a sua força bruta. Quem não fizer, então, ou aceitar o que vocês falam, a gente aqui, então, faz o que tem que ser feito, o que vocês mandarem fazer. Então, uma mão lavou a outra. A reencarnação, já há muito tempo, ela é pregada principalmente no Oriente. Os orientais, mesmo nessa época lá atrás, eles não eram afetados pela Igreja Católica. Nunca aceitaram. O próprio Dalai Lama, né? Acredita-se que ele é a reencarnação de Buda. Então, os japoneses, principalmente, acreditam sim na reencarnação, porém não com esse nome. Eles têm os nomes deles lá. E Chico uma vez falou, né, que o Oriente, em termos de evolução espiritual, eles estão sim alguns passos na frente do Ocidente. Por mais que a gente vê aí várias loucuras acontecendo, né, no Oriente, mesmo assim, em termos espirituais, a evolução deles é diferente, sim, do que as dos ocidentais. Quando a gente fala de ressurreição, vamos lembrar aí como que foi ensinado para a gente lá atrás. Como os nossos pais ensinaram para a gente. Por sua vez, os seus pais foram ensinados da mesma forma. Como que a igreja ensinou isso para a gente? A ressurreição é aquele momento em que aquele corpo físico, aquele mesmo corpo físico, que seja qual for o motivo que deixou de existir, morreu, um dia vai ressurgir. Não é isso que a gente aprendeu? Mas aí hoje, vamos pensar da seguinte forma: várias pessoas dizem que a reencarnação não existe porque cientificamente não tem nada que comprove isso. Mas aí a gente pergunta: e tem alguma coisa lógica que comprova a ressurreição? Afinal de contas, nós sabemos aí que basta alguns anos, poucos anos, que nem osso existe mais, vira pó. Como que aquele ser que estava ali dentro vai se materializar novamente e vai surgir novamente? Cientificamente, isso é possível? Não. Então, a mesma resposta, a mesma indagação que é feita para a gente e as respostas que podemos dar é a mesma. Embora não tenhamos provas científicas que diz que a reencarnação existe, da mesma forma a ressurreição, muito menos. Jesus deixou muito claro da existência da reencarnação quando numa roda com seus profetas, né? Ele perguntou, né, a primeira vez, quem sou eu? E todos eles diziam, você é o Messias.
seu Cristo vivo. E ele ficou muito feliz porque eles acreditavam do fundo do coração que ele realmente era o Messias. Só que nas escrituras antigas dizia que o Messias estaria vindo para esse planeta depois que Elias tivesse ressurgido. E eles perguntaram: olha, não há dúvida nenhuma que você é o Messias, mas cadê o Elias? E ele falou: Elias já veio há muito tempo e vocês nem se deram conta de quem era. Ele passou aqui, disse quem era, e vocês não acreditaram, não deram bola para eles. Elias, quem que era? João Batista. João Batista, nesse momento, já tinha sido decapitado, né? Mas ele passou o momento aqui todinho, não dizendo claramente que era Elias, mas como um grande profeta, ele veio, cumpriu a sua missão e logo em seguida, como dizia as Escrituras, o Messias viria. E assim aconteceu. Quando Cristo falou isso, ele quis dizer o quê? Que existe realmente a reencarnação. Se naquele momento ele dizia que Elias tinha voltado e que ele foi então João Batista, Elias e João Batista eram pessoas fisicamente diferentes, homens diferentes. Então, já que ele surgiu novamente, ele veio por meio da reencarnação. Ao longo desses vários anos do domínio da Igreja Católica para cá, todos os resquícios da reencarnação tentaram realmente tirar ela. Porém, com o trabalho espiritual, isso não foi possível acontecer. Hoje, eu garanto para vocês que até mesmo um católico, um evangélico, aqueles que defendem piamente a ressurreição da forma que foi passada para a gente, se você explicar detalhadamente o que é a ressurreição, o que é a reencarnação, por mais que tenha aqueles que são assim, eles vão ficar em dúvida, porque a explicação da ressurreição não faz o menor sentido, nem filosoficamente, nem religiosamente, nem cientificamente. E a reencarnação, que recebeu esse nome lá em 1850 com Kardec, ela tem justamente as três explicações: religiosa, científica e espiritual, fazendo toda uma lógica. Você pode até não acreditar, mas dizer que não faz lógica, não faz sentido, você não tem como falar isso. Mas eu falei para vocês no início, a ressurreição, ela existe como a reencarnação? E eu afirmei que sim. E aí? O que quer dizer isso? Acredita-se que a palavra ressurreição na Bíblia, ela refere-se à reencarnação. Como isso? O espírito vai ressurgir novamente. Não a carne vai ressurgir novamente. A reencarnação, então, seja lá onde for que você teve que ir para se recuperar, o tempo que você ficou lá, você voltou. Você não está ressurgindo novamente? Você é espírito? Então, por esse ponto de vista, nós podemos dizer sim que a ressurreição do espírito existe. A ressurreição da matéria não é possível. Mas e aí, vamos levar então ao exemplo de Cristo. Cristo ressuscitou da forma que a gente pensa que realmente aconteceu? Foi passado para a gente? O que vocês acham?
teve uma aparição. Materializou. O que aconteceu com o corpo dele? Reviveu. Hã? Reviveu. Você acha que reviveu? Se ele estava morto, voltou à vida. Bom, então vamos lá. O corpo físico dele, ninguém sabe onde está. Nem Chico tinha informações para isso. Segredo total. Mas como que ele surgiu novamente? Aquele corpo que estava lá deitado, foi ele realmente que levantou? Ou ele se materializou? Alguém já participou de algum grupo de materialização? Aqui na casa não tem, mas de repente vocês passaram em outra casa que trabalhou assim. Vocês conhecem esse trabalho? Eu já ouvi falar. Joia. O que é a materialização? Para que aconteça a materialização, é necessário que exista médiums de materialização naquele grupo. Ou seja, tem que ter a mediunidade exata para que aquilo aconteça. É toda uma química que acontece ali para acontecer a materialização. Essa materialização, ela parece um óculos em cima da mesa, parece um copo, parece uma pessoa na sua frente. Aonde você toca realmente. Isso já aconteceu em várias casas espíritas. Isso, inclusive, quando estava surgindo o espiritismo lá atrás, foi o maior centro de atenção. Todo mundo queria ver. Nem que fosse uma mesa flutuar, mas queria ver também surgir uma flor, um jarro de flor no centro da mesa. Isso é possível acontecer? Claro que é. Esse é um dos princípios da doutrina espírita. O espírita que não acredita na materialização, ele não conhece o espiritismo, não conhece a sua doutrina. E eu falo para vocês então, Cristo, ele ressurgiu ou ele materializou-se? Exatamente. Olha só, nas passagens que ele teve junto com os apóstolos, depois que ele então ressurgiu, ele aparecia e desaparecia assim. Na reunião que eles estavam, de repente aparecia ele andando no meio deles ali. E da mesma forma, na hora que tinha que ir embora, assim. Se ele ressuscitou, virou isso aqui que nós estamos falando. Alguém já ouviu falar em algum método, alguma forma dessa questão material realmente sumir e voltar a hora que quer? Eu só vi isso até hoje com o Mister M, mas ninguém. É impossível, gente. Cientificamente é impossível. Para uma coisa aparecer e desaparecer, a matéria pura não vai rolar. Não vai ter jeito. E isso acontecia com Cristo a todo instante que ele aparecia. Ele aparecia. E na hora que tinha que ir, desaparecia. Porém, a gente pode dizer que ele não ressuscitou da forma que a gente pensa, que foi passado para a gente. Ele ressuscitou no sentido do espírito está voltando, materializando-se. Não voltou em outro corpo, mas materializou-se. Isso aconteceu muitas vezes, inclusive, entre Chico e Emmanuel. Quantas vezes Chico, então, sentado frente a frente com Emmanuel, eles trocavam ideias, recebiam, então, os ditados dos livros. Emmanuel estava ali na frente dele, ressuscitado ou materializado? Se a gente fala, né? Se Emmanuel e vários outros, né? Da envergadura que são, em termos de níveis de evolução,
faziam isso, apareciam e desapareciam, o que dirá Cristo? Algumas coisas é difícil realmente a gente, mesmo a gente não vendo a explicação, uma coisa lógica, a gente realmente acreditar, como eu estou falando para vocês aqui agora. Isso porque nós temos ainda regada nas nossas veias a doutrina católica. Como eu falei, há 300 anos atrás, se você não acreditasse nisso, você ia para a fogueira. Então, esse medo, esse temor, ele foi passado de geração para geração, até chegar a gente aqui agora. Por mais que hoje a gente saiba que não seremos queimados na fogueira por não acreditar nisso ou naquilo, por menos por enquanto, né? É difícil a gente realmente largar para trás essa doutrina que foi enraizada realmente. Mesmo não sendo católico, mesmo não sendo evangélico, mesmo não sendo qualquer religioso da qual prega essa questão, como é difícil nós realmente desconsiderarmos essas questões que foram ali inculcadas em gerações e gerações e hoje nós ainda recebemos reflexo disso. Quando a gente fala de reencarnação, a gente sabe que o tanto que Deus, que Cristo é bondoso, do poder benigno que esses espíritos evoluídos que a gente já passou aí a conhecer em livros e tudo mais, quando nós desencarnamos, nós temos que ter a oportunidade de um dia repararmos o que nós fizemos. Se isso não fosse possível, qual seria essa lógica então? Qual seria o que seria esse amor aonde eu erro uma vez e não tenho oportunidade de reverter aquilo ali? Alguém aí tem filhos? Os filhos de vocês alguma vez fez alguma besteira que você ficou brava da vida, que ele estava errado e você o castigou de alguma forma? E por isso, mesmo que ele tenha errado, você deixou de dar oportunidade para que ele crescesse, para que ele aprendesse aquilo ali e não errasse mais? Claro, né? Cristo com a gente, Deus com a gente, seria diferente? Se nós realmente, quando desencarnássemos e realmente a reencarnação não existiria, se fosse realmente a ressurreição, a gente sabe que as religiões que acreditam na ressurreição, quando você morre, você vai ficar em algum lugar, purgatório, até que um dia você ressurja, certo? Então, ou seja, o que você fez de errado lá, você morreu, acabou a história, você não tem como reverter o negócio. Aonde está a oportunidade de você reparar o que você fez? Se naquele momento, por algum motivo, você foi mal, você cometeu um crime frente aos olhos de Deus, você não tem como reparar isso? Você realmente, como gostam de dizer os católicos, você está excomungado? Não tem volta? Qual seria o sentido disso? Então, a reencarnação é a maior prova de amor que existe. Afinal de contas, quando estamos voltando, estamos tendo aí nova oportunidade de repararmos
o que fizemos lá atrás. Quando falamos de reencarnação, não tem como a gente sair daquela história, né? A plantação que você faz se você quiser, o que você quiser, mas a colheita será obrigatória. E o que que é essa colheita? É realmente você reparar o que você fez. E o que é reparar o que você fez? Vamos considerar aí uma pessoa que cometeu um crime, um homicídio. Foi condenada, passou lá 25 anos preso, e quando deu 25 anos e um dia, acabou a pena dele, ele vai ficar preso ainda? Seria justo ele ficar preso ainda? De forma alguma, independente do que ele fez, a pena dele foi feita. Cumpriu lá 25 anos de cadeia, de prisão. Seria lógico, depois que você, nesse mundo espiritual, vindo aqui várias vezes, reparando o que você fez e hoje você não deve mais nada, você permanecer num mundo ainda que não te cabe mais? Ou seria mais lógico você partir para um mundo mais evoluído, onde agora você tem condições de estar? Mas até você chegar aí, nesse nível, você teve que, entre aspas, né, pagar, reparar. E isso só é possível com a reencarnação. E aí, gente? Pergunto para vocês de novo. A reencarnação e a ressurreição são as mesmas coisas? Quando a gente para pensar, né? Nós já viemos aqui quantas vezes? A gente sabe aí a estimativa que existe o planeta Terra, quantos bilhões de anos são? Alguém sabe aí? 4 milhões. Pois é, 4 bilhões de anos. A partir do momento em que a Terra foi criada, e foram criados os primeiros seres, a gente sabe que os primeiros seres foram os minerais, né? Com a evolução desses minerais, surgiram os reinos vegetais. Depois, os animais e depois os hominais. Tem aí para frente os angelicais e tudo mais, né? Nós sabemos que tudo faz parte de uma evolução, ou seja, nada estraga, nada acaba. Então nós passamos aí por todos esses reinos. A gente pode dizer então que nós estamos aí nessa labuta, nesse trabalho de evolução há 4 bilhões de anos. Olha o tanto que a gente já andou. Estamos aí prestes a finalizar mais uma fase, mais uma etapa. Estamos prestes aí a finalizarmos um mundo de expiação, já prestes a entrar na regeneração. Por mais que falta muito caminho pela frente, quando você olha para trás, para muitos dá um desespero e para outros é um alívio. Dá desespero por quê? Afinal de contas, 2037, 2057 está chegando. E como eu sempre falo para vocês, aqueles que não têm condições morais de permanecerem no mundo de regeneração não estarão mais na Terra, porque a Terra deixará de ser um planeta de expiação.
será a regeneração. Vale a pena passar por mais uma fase, por mais um trabalho desse, uma luta dessa que foi para trás, sendo que nós podemos fazer isso agora? Isso considerando realmente quem acredita na reencarnação. Quem acredita na ressurreição, fique tranquilo. Você está lá paradinho e um dia você vai ressurgir. O que você fez lá para trás, está feito, não tem mais volta. Todos aí são espíritas ou não? Sim ou não? Tanto faz, mas só para não saber. Joia. Não é? Joia, perfeito. Eu perguntei isso porque isso que a gente está falando agora não tem nada a ver com religiosidade. Nada. Nós estamos falando de amor, que todas as religiões pregam. Como eu sempre falo, quando a gente pega o livro sagrado de todas as religiões e a gente exclui os dogmas, que foi o que o homem criou, que é o que diferencia uma religião da outra, o que vai restar em todas elas é a mesmíssima coisa: amor incondicional. Não é porque você acredita em reencarnação ou não que isso vai fazer alguma diferença para você na hora do vamos ver. Isso são apenas conhecimentos que, dependendo como você for utilizar, isso pode te facilitar as coisas. Independente de religião, você, se a reencarnação existe, você vai e vai voltar várias vezes, independente do que você seja. Não faz a menor diferença. O que que faz diferença então, gente? Se a religião não faz a menor diferença para a sua evolução, se a religião não vai te salvar, o que que realmente faz a diferença? Exatamente, o que você faz, né? O que você pensa, o que você gera no seu coração. Muitos falam assim: ah, mas eu não estou fazendo nada de bom para ninguém, mas também eu não faço nada de mal para ninguém. Estou tranquilo, todo mundo gosta de mim, ninguém tem nada a dizer contra mim, mas eu posso dizer também que fazer algo, fazer a diferença na vida de alguém, também não faço. Ou seja, estar em cima do muro. Tem aquela velha história que eu gosto de dizer, né? Aonde um espírito, então, estava lá em cima do muro. De um lado, vamos chamar que era o céu, tá? E do outro lado, vamos chamar que era o inferno. Do lado do céu, aquela gritaria, aquela propaganda, né? Pula para cá, sai daí, não fica aí não, vem para esse lado, aqui é melhor. E do outro lado, quando ele olhou para o outro lado, ele via lá, entre aspas, né, o diabo sentado numa pedra, quietinho, só olhando para ele, sem dar um pio. E ele virou e falou assim: pô, mas e aí? Desse lado daqui tá todo mundo fazendo uma propaganda danada para ele cair pro lado de lá. Você aí não vai falar nada, vai ficar quieto. Ele deu uma risadinha e falou assim: fica tranquilo, o muro é nosso. Ou seja, você não fazer nada e não fazer o bem, o que você está fazendo? Nada. Então, ou faz ou não faz. Isso faz diferença. O que você faz hoje, as suas atitudes, as suas palavras, o seu sentimento, o seu fazer de verdade.
A gente vive para a gente mesmo ou a gente vive realmente para o próximo? Quem foi a maior figura que viveu para o próximo aqui neste planeta? Que a gente conhece. Jesus. Exatamente. Ah, mas poxa, Jesus era Jesus, né? Como que eu, um pobre mortal, um pobre pecador, vou estar me comparando a isso daí? Primeira coisa, nós somos semelhantes de quem? Não fazemos então porque a gente não quer. Muitos falam, né? Ah, mas eu não tenho condições de fazer isso, não, né? Eu não tenho condições de realmente largar as questões materiais e priorizar as questões espirituais. Vou provar para vocês que tem jeito sim, que você faz isso sim. Você não está priorizando, você não quer fazer, mas você faz. Vamos aquele exemplo então, para quem não conhece. Se entra, quem falou que tem filho aí, então, vamos imaginar o seguinte: você está na sua casa, você chega lá agora, tem um bilhetinho em cima da mesa assim: olha, entrei na sua casa, sequestrei o seu filho, só devolvo ele quando você vivia aí um mês com esse monte de mendigos que está aqui na rua, que eu deixei ele na rua. Você tem que ficar com eles, cuidando dele durante um mês. Vocês fariam isso? Vocês ficariam com esses mendigos? Vocês conseguem sair daqui agora, pegar um monte de mendigo e levar para casa? Ué, mas vocês não falaram que fazia? Ou seja, são prioridades. A gente consegue fazer sim. É só priorizar. É só querer fazer. E isso será levado em conta. Nós sabemos que para onde nós vamos, quem vai receber a gente, isso depende exclusivamente disso que a gente está falando. O que você fez? Existem aí os vários níveis, é lógico, né? Para onde nós vamos, tudo dependendo de quem nós somos de verdade. O que nós fizemos no nosso momento de encarnado. Mas quem decide realmente essa posição que estaremos somos nós mesmos. Não tem outra figura que vai interferir nessa questão a não ser você mesmo. Chico uma vez falou, né? Se você quer saber quem é a pessoa que te aflige, quem é a pessoa que te impede de fazer o que você tem que fazer, que te gera medo, que te gera angústia, você faz o seguinte, bem simples. Vai para frente do espelho e olhe bem fundo nos olhos daquele que você está enxergando. Nós somos e seremos o que a gente está fazendo. Se a gente for considerar, então, esses 4 bilhões, vamos pensar aí que a gente existe desde esse primeiro dia. A gente está há 4 bilhões de anos tentando fazer isso e não conseguimos fazer. A gente afirma isso por quê? Pô, nós estamos ainda num planeta de expiação. Se você tivesse feito realmente, você não estaria na expiação. Estaria num mundo diferente, bem melhor. Já tem muitos lá na frente. Tem muitos lá atrás também, atrás da gente. Mas e aí, a gente vai ficar no meio? Lembra a história do muro? Quem fica no meio? O que acontece? Vamos andar para frente então, gente. Vamos fazer e acontecer. Muitos perguntam, mas o que é esse fazer e acontecer? Como que eu vou me dedicar às questões espirituais, sendo que eu tenho que ficar 8 horas do meu dia trabalhando fora de casa? Como que eu vou priorizar as questões espirituais? Seja onde for que você esteja, trabalhando ou não. Você não está com gente do seu lado? Trabalha.
Você acha que no seu ambiente de trabalho, na sua roda de amigos, nenhum daqueles ali são necessitados? Todos somos, inclusive nós. Mas quantos poderão ter o seu coração aliviado com uma simples palavra sua? Você conhece os seus amigos de verdade? Os seus colegas de trabalho de verdade? Às vezes você está trabalhando com um cara lá já há 20 anos, né? Mas você sabe realmente o que se passa naquele coração? Quais são as dificuldades que ele passa? Se você conseguir descobrir, você vai ver que tem muito trabalho para você fazer, em qualquer lugar que você esteja. Todos nós somos necessitados. Se você está sozinho, você tem um necessitado para ajudar. Você. Se tiver apenas um do seu lado, você agora tem dois para ajudar. E assim vai. Então, falta de oportunidade para o trabalho, nós não podemos dizer que existe. Temos que fazer a diferença. Vivermos para o nosso próximo. Afinal de contas, a nossa vida verdadeira não é essa. A reencarnação é justamente isso. Aqui é só uma passagem. Existe uma diferença grande, gente, entre vida e existência. A vida, essa que Deus criou, ela é imortal. A vida sempre vai existir. Agora, a existência, quantas existências nós já tivemos aqui? A existência são várias. Seja lá quantas nós já tivemos aí para trás, seja lá o que nós fizemos, com certeza já estamos bem melhores aí que 1000 anos atrás, né? Mas ainda estamos aqui na expiação. Esse é o momento para a gente arregaçar as mangas e cair para dentro. Fazer de verdade. Sei muito bem que para que a gente consiga ajudar alguém, isso em consequência da vida que nós levamos, né? De como fomos criados, como fomos educados, né? É difícil realmente a gente se colocar para ajudar, ainda mais quem é muito tímido. É difícil você parar na rua, começar a conversar com alguém que você nunca viu, e você começa a perguntar e as coisas começam a vir. Eu sei como é que é difícil. Vamos começar então a cuidar da gente. Converse com você no espelho, isso vai ajudar bastante. Depois que praticar bastante isso, começa a fazer isso realmente com algum familiar mais próximo. Ficou mais fácil de fazer isso. Começa a tentar fazer isso daí com aquele que você não tem tanta afinidade. Depois tenta fazer isso com um desconhecido, que você nem sabe quem é. Talvez um sorriso seu, um aperto de mão, um pensamento pode estar fazendo com que aquele que está na sua frente ou aquele que você simplesmente passou não leve mais a fim a sua vida. Quantas pessoas deixem de se matarem devido a um sorriso que recebeu, um aperto de mão, uma palavra, ou um simples pensamento que você direcionou? Quando a gente está muito ali envolvido com a matéria, a gente não percebe, né, que um simples pensamento nosso, uma simples opinião que a gente deu num grupo de amigos ali, aquilo ali transformou vidas. Olha só aí, então, a importância de uma simples palavra. Olha a responsabilidade que vocês têm a partir de agora.
tudo que forem falar, pense. Aquilo vai acrescentar realmente? Se não for acrescentar, se for uma fofoca, aquilo não tem que sair da sua boca. Como eu falei, oportunidade para isso não vai faltar. A gente tem trabalho o dia inteiro, todos os dias, para fazer. E aí, gente, eu vou abrir um pouquinho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos lá. Quem está online, quem está presencial, o que vocês têm a perguntar desse assunto aí? Nada? A casa realiza muito trabalho de caridade? Bastante. As meninas aí, a Ana pode estar te explicando direitinho, os trabalhos que são feitos. Mês passado mesmo, esse mês, né? A gente foi lá em Lusiânia, conhecer eu pelo menos, a primeira vez que conheci, né? Como é que é o nome da instituição mesmo? Esqueci? Asilo, eu também não lembro. Asilo Paulo, sei lá o quê. Mas faz bastante. E outra coisa, é, os trabalhos que a casa faz, nós não devemos ficar limitados a eles. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa aí. Tem várias instituições, vários grupos de ajuda. Alguém conhece aí o Banho do Bem? Já ouviram falar? É um trabalho que acontece todo domingo lá na rodoviária. Começa de manhã e vai até mais ou menos um meio-dia, uma hora talvez. São voluntários, qualquer um pode ir. É só chegar lá. Lá é um ônibus, foi adaptado, aonde dentro desse ônibus, moradores de rua têm oportunidade de tomar banho, cortar cabelo, dentista. E quando a gente vê aquelas pessoas maltrapilhas mesmo entrando na porta da frente e saindo pela de trás, você não fala que é a mesma pessoa. E quando eles saem de lá, eles almoçam, né? É um mega trabalho também isso daí. Temos aí também o trabalho que a gente faz, que a gente chama de grupo cativas. Como que funciona ele? É um grupo online. Tem gente que nem se conhece, mas é um grupo que a gente criou, aonde todo mês a gente escolhe uma instituição para ajudar. E quem escolhe essa instituição são as pessoas que fazem parte do grupo. Cada mês um lá se manifesta querendo ajudar uma instituição e junta três, quatro pessoas, vai lá ver a condição dessa instituição, se realmente é merecedora da ajuda, né? Essa ajuda, ela é feita não só com trabalho, mas também com doações. Então, as pessoas que participam do grupo ajudam em trabalho e quem tem condições de ajudar financeiramente também. Então, todo mês é arrecadado uma quantia, cada um dá o que quer. Normalmente dá aí entre 1.500 a 1.800 reais por mês. E a instituição beneficiada, a gente pega aquele valor, vê lá o que elas precisam e compra aquilo e leva para a instituição. Tem muitas pessoas que são ajudantes, mas são só doadores de recurso financeiro. Tem outros que não têm condições de ajudar, mas são as pessoas que se colocam para ir lá fazer o trabalho na ponta, entregar. Como que participa do grupo? A Márcia pode te colocar no grupo. Sabe quem é a Márcia, né? Você mostra para ela, Fê, quem é? Quando terminar, tem aquela mocinha lá atrás, lá, a menininha. Levanta a mão aí, Fefe. Ela vai te mostrar quem é a Márcia. A Márcia te inclui no grupo, tá? O que mais, gente? Quer dizer que ressurreição
é o espírito ressurgir de outro corpo, é o mesmo que reencarna. Exatamente. Na realidade, acredita-se que o termo ressurreição, quando surgiu lá atrás, nas primeiras escrituras, referia-se a isso, a ressurgir o espírito, não o corpo. Mas, como eu falei, né, tivemos aí mais de 50 mil alterações na Bíblia. Isso aí, com certeza, está nesse meio desses 50 mil. Ninguém sabe que mexer na vida. Não tem como saber. Não tem como saber. Eu nunca nem ouvi dizer, eu sempre que alguns conseguem. Tá? Agora, olha só a oportunidade que a gente está tendo. A gente sabe que vários livros do Chico foram, já vêm sendo alterados há bastante tempo. Se você pegar aí edições diferentes, né, você vai ver lá que é diferente. Você lê lá um capítulo, lá, o primeiro parágrafo é diferente desse daqui. Né? Isso aconteceu. Quando passa 20 anos, qualquer obra é isso, tá, gente? Passou-se 20 anos de obra, aquele autor perde o poder público ali. Ou quer dizer, aquele vira do poder público. Qualquer um pode editar, desde que aconteçam mudanças. É legal fazer isso, pode ser feito isso. Qualquer livro. Chico, quando foi interpelado sobre a mudança, não lembro qual livro que foi, um livro ditado por Emmanuel, né? Eu acho que foi, não lembro se foi a FEB, não lembro. Que interpelou, então, poxa, isso tem que mudar. Aí Chico falou assim, olha, eu não posso fazer isso, você tem que perguntar isso pro dono da obra, Emmanuel, né? Quem sou eu para falar que vai mudar isso daí? Eu estou só recebendo, estão meditando, estou só escrevendo. Não sou eu o autor. Então, se você vai alterar ou não, o problema é seu, né? Não está autorizada a mudança. Mas mesmo assim é feito. Vocês ouviram agora uma conversa atrás aí? Pouco tempo isso, foi esse ano. É, juntou a hoje existe GLBT, G não sei o quê, um monte de coisa, né? Juntou aí uma turma dessas aí e falou que o evangelho ele era totalmente racista, que Kardec era racista. Vocês ouviram isso? Saiu nas redes sociais todo dia aí. Esse grupo afirmando, então, que Kardec era racista e que, por isso, o evangelho tinha que ser alterado. Várias passagens tinham que ser alteradas, né? Isso. Isso aconteceu na Bahia. O Ministério Público aceitou, né? E levou a questão para a federação. Chegaram-se ao seguinte acordo, né? O evangelho não será alterado, mas no rodapé vai ter lá a explicação daquilo ali, dizendo o que quer dizer esse treco aí. Isso acontece com a Bíblia, ó. Eu falei oportunidade porque nós estamos tendo a oportunidade de termos ainda, por mais que o Evangelho já foi alterado várias vezes, né? Ele em condições ainda de ser muito instrutivo, muito importante. Mas será que daqui a um tempo vai estar desse jeito? E é verdade aquela história de que alguém, um rei, não sei, que não queria reencarnar, e aí interferiu para que a Bíblia, para que a reencarnação fosse retirada da Bíblia. Sim, sim, teve um caso desse sim atrás. Eu não sei, não lembro qual foi o rei, né? Mas ele achando então que porque ele está escrito ou não vai fazer alguma diferença, né? O que mais, gente? Podemos finalizar? Então vamos lá. Vamos então novamente fechar os nossos olhos e novamente vamos deixar com que essa luz azul se aproxime de nós novamente. E essa luz vai passando por todo o nosso corpo, restabelecendo as energias, equilibrando, curando e nos colocando em total condições
de realmente priorizarmos as questões divinas. Essa luz azul nos dá condições de sermos mais pacientes, mais compreensíveis, mais justos, mais equilibrados. Essa luz azul nos dá mais condição de percebermos o trabalho ao nosso lado. E estando então todos nós bem mais fortes e equilibrados, nós direcionamos essa paz a todo este planeta. Que a regeneração chegue a todos os corações. Que todos possam ter a oportunidade de entender este amor divino e de colocá-lo em prática. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente, repletos de fé, repletos de vontade, prontos para sermos novamente abastecidos de amor, de carinho, de palavras. E assim, pedimos a permissão para finalizarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Lembro a todos vocês que na sexta-feira, todas as sextas, nós temos o Evangelho do Lar. É feito aqui também. Quem não consegue vir, pode fazer da sua própria casa. Quem tiver interesse, a gente tem o link aqui que é feito no Google Meet e a gente consegue fazer o Evangelho no Lar, tá? Peço também que vocês consigam trazer para quarta-feira mais pessoas para participar desse momento, amigos, familiares, algozes, para que todos possam vir e também receber essa informação. Se não conseguir, tem o link também, ela é feita simultaneamente, né, online. Vocês consigam então espalhar esse link também para mais pessoas. Não importa a religião, não estamos falando aqui de religião, tá? Estamos falando de Cristo, de amor incondicional. Ok? Tenha uma ótima noite e até semana que vem. Sexta, que horas? Sexta às 8 horas.